Com excelência, tradição e mais de 25 anos no setor contábil da cidade, a Augusto Contabilidade Empresarial é sinônimo de confiança para seus clientes. Localizado na rua Padre Anchieta, número 245, próximo à Avenida Murchide Once, em Rio Preto. A nossa equipe conta com serviços para todo tipo de empresas, desde imposto de renda, assessoria empresarial, até reengenharia administrativa e financeira. Augusto Contabilidade é a segurança para o seu negócio. Chegar até aqui não foi por acaso. Durante anos, trabalhamos forte para fazer nossa revista crescer e ajudar milhares de brasileiros a buscar qualidade de vida. Força, energia, entusiasmo e honestidade sempre marcaram nosso caminho. Nós acreditamos em nossos leitores, clientes, funcionários e em nossos franqueados, que fazem nossa marca ser respeitada em todo o território nacional. Mas acreditamos principalmente na capacidade de cada um para entender e aceitar as mudanças. E é com este espírito de inovação que a revista Saúde apresenta sua nova logo. Uma marca moderna e atual, que transmite a segurança e a seriedade que a sua saúde precisa. Uma nova identidade para tornar nossa revista ainda mais forte em todo o país. Essa mudança vem ao encontro de novas possibilidades, novos horizontes e, principalmente, uma nova forma de divulgar a saúde com o respeito que você, leitor, merece. Revista Saúde. Inovando sempre. Olá, gigantes! Sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu sou João Ricardo Reis, aqui na CPTV, a TV que transmite inovação. Você que procura um programa diferente, com gente diferente, aqui está. Você que é o internauta, o telespectador mais inteligente, mais seleto deste país. E já vou dizer, do mundo, porque o Giant está rodando o planeta. Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você receber todas as nossas novidades. Curta a nossa página no Facebook, comente, compartilhe. Está no ar o Giant Chat. Hoje eu tenho a honra, a satisfação e a alegria de contar aqui com um dos maiores empresários deste país. E olha, esse cara tá voando cada vez mais. Ele, meu grande amigo Daniel Rodrigues. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, João, obrigado. Muito obrigado de ter você aqui conosco. É uma satisfação, uma honra, para mim uma alegria. E olha, eu não desisti dele, porque se tem um homem que tem a agenda cheia, é o Daniel. Mas ele gentilmente, sempre, como sempre, aliás, ele está sempre dando atenção para todo mundo, achou uma forma de estar com a gente aqui. Daniel, seja bem-vindo. Esse é o Giant Chat, você é um gigante, você tem uma história de gigante e a gente vai fazer um papo bem gostoso aqui. Eu quero que você se apresente, que você dê aí as suas boas-vindas ao nosso público para a gente começar esse papo gostoso. Obrigado, João. Vocês viram, né? Que nada como ter amigos aí. Já me tornei um dos maiores do país, imagina? Com certeza. Fico feliz de ser um empresário bom aqui na cidade. E fala imagina com a boca alcance cheia, nacional. viu? Mas agora, com a CPTV, né, eu vou alcançar aí o território nacional todo. Isso me dá bastante satisfação.
e poder talvez com o compartilhamento, né, da minha trajetória, da minha história, inspirar outras pessoas, ajudar a superar desafios. E a minha história começa muito cedo, né, João? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, daqui a pouquinho eu faço 30 anos de carreira aí. Rapaz, mas nós não podemos contar isso aqui. Então é bastante experiência realmente para poder compartilhar e trazer aqui para o nosso telespectador. Tem muita coisa boa mesmo. Agora me conta uma coisa, Dani, você é da onde? Eu sou nascido em São José do Rio Preto. Eu fui criado em Ribeirão Preto e Bebedouro e voltei para cá na época da faculdade. Então você é igual a mim, é o caipira Pirapora. Pirapora, nossa. Isso é um orgulho, né? É um orgulho. Inclusive, né, um fato muito importante na minha vida profissional foi ter tomado a decisão e escolhido Rio Preto para empreender, porque era justamente numa fase de vida em que eu já tinha exercido vários papéis profissionais e os novos desafios seriam ou na capital, ou eu teria que me mudar, ou eu teria que empreender. Aí eu optei pela segunda opção para ficar na cidade, de tão calorosa, né, e de tanto carinho que eu tenho aqui por São José do Rio Preto, e é bem isso. Daniel, e a paixão pela língua? Fala para mim, onde é que começou tudo isso? Começou mais jovem ainda, né? Eu, na verdade, nem sabia que existiam outras línguas. Eu morava em Ribeirão Preto nessa época e meus pais compraram um videocassete. Para você, telespectador, que não sabe o que é isso. Boa. Era a nossa Netflix antigamente, né? Então, isso na década de 80, né? Chega o primeiro videocassete em casa, meus pais colocam uma fita para assistir um filme e eu não entendia nada. Não entendia nada do que estava acontecendo. E aí, perguntando pra eles, né, por que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu descobri que tinha outra língua no mundo, né? No caso, era um filme em inglês. E eu fiquei super curioso pra entender o que era esse inglês, né? E eu era bem pequenininho, tinha 5 anos, mas eu já era bastante curioso. Eu já tinha um tino empreendedor, eu acho, né? E Com não certeza. Reconhecia. Só não sabia identificar. Não sabia identificar, não tinha consciência. Ainda muito novo pra isso, né? Adorava estudar já desde criança, então eu já ia pra escola nessa idade. E eu fiquei insistindo com meus pais para me colocarem nesse inglês, porque eu queria muito fazer, mas foi em um outro momento que eu consegui. Naquele momento ainda não. Era caro demais naquela época, não tinha muita cultura, né, de se fazer inglês cedo. Mas com 8 anos, uma escola de inglês nova na cidade fechou parceria com o colégio que eu estudava. E aí eu cheguei em casa meio que intimando meus pais, né, que eu tinha que aproveitar aquela bolsa de estudos que eu tinha ganhado. E começou aí minha jornada na carreira de línguas, né? Com 8 anos, eu fiz meu primeiro curso. Lembro até hoje que eu cheguei em casa cantando a música que eu aprendi na escola. E aí você encanta ainda mais, né? Os seus pais, porque eles veem que o negócio funciona. E nunca mais parei de estudar, idiomas. Então foi realmente algo que abriu aí as portas da minha trajetória. Para mim é um marco muito importante da minha carreira. E aí a formação é letras, tradução? Conta um pouco disso. Que é uma decepção para meus professores de colégio, né? Quando eles me perguntam... Eu sempre fui muito estudioso, né? Então, naquela época nós tínhamos, como hoje, né? Uma pressão muito grande pelo vestibular. Um pouco maior, eu acho, antigamente ainda, especialmente no meu caso, né? Que eu era de família bastante humilde, eu precisava estudar numa faculdade pública, porque senão não ia ter condições de bancar uma faculdade particular. E não tínhamos programas como FIES, como ProUni, né? Então, era uma outra época. E para mim eu tinha que passar ou na Unesp ou na USP. Então eu me dedicava muito para não correr o risco de não entrar em nenhuma. E passei nas duas e em letras, né, nas duas. Letras tradutora aqui em Rio Preto, letras licenciatura lá em São Paulo, na USP. Qual a diferença, Daniel? Explica para o nosso público. Basicamente, né, o curso de bacharelado em letras, ele habilita o profissional para atuar como tradutor, que foi o que eu fiz inclusive. E o curso de licenciatura em letras habilita o profissional para trabalhar como professor. Ah, tá. Então, embora eu já exercesse, né, a minha carreira de professor, eu queria também ampliar meus conhecimentos para a carreira de tradutor. Tá. E eu, por muitos anos, exerci as duas carreiras. Trabalhava como professor e como tradutor desde antes da faculdade. Então, a minha formação ela veio sempre me ajudar a aprofundar um pouco mais a minha competência prática, né, teórica, daquilo que eu já fazia por paixão. Eu traduzia na máquina de escrever, né? Eu acho que isso todo mundo conhece, tem que explicar, né? Caramba. Mas eu traduzia em casa, na máquina de escrever da minha mãe, quando eu tinha 14, 15 anos, entregava os trabalhos
datilografados e ganhava minha graninha já assim. Então foi uma carreira bem precursora assim mesmo, né? Bem numa fase inicial aí da adolescência, né? Você chegou a morar fora do país, Daniel? Eu nunca pude morar fora uma longa temporada, né? Então até é um estímulo, né? Porque eu sei que existe o mito de que pra gente aprender a falar fluentemente, a gente tem que morar fora. É claro que morar fora é uma experiência incrível, né? Uma experiência que vai realmente ajudar a mergulhar na língua e na cultura. E realmente, para quem tiver condições, vai ser uma opção para você desenvolver muito bem a fluência na língua, porque o ambiente te ajuda nisso. Por outro lado, eu conheço pessoas que moram fora há algum tempo e que preferem ficar no gueto da língua portuguesa, com a família, com os amigos brasileiros, e que apesar de morarem fora e fazerem a vida fora, não adquiriram um bom nível de proficiência ainda na língua estrangeira do país que eles estão. Então, no meu caso, eu não podia ficar fora por um tempo longo, porque eu tinha que trabalhar, e eu tinha sempre os meses de férias, né? E aí eu passava os meses de férias desde os meus 20 anos. Eu estava no 3º ano da faculdade, eu fiz minha primeira experiência de intercâmbio, um grupo para professores nos Estados Unidos. E aí passou, né? Todo janeiro e minha meta de vida era juntar dinheiro para fazer meus cursos fora. E eu fazia dezembro e janeiro, voltava, fazia julho, voltava, para estar aqui nos períodos de aula. E usava então a oportunidade das férias. Naquela época, como professor, eu tinha férias mais longas, né? Hoje, como empresário, as férias ficam um pouco mais compactas. Mas foram experiências muito enriquecedoras, né? Do ponto de vista cultural e também das formações que eu pude fazer nessas viagens. Mas viver uma temporada longa fora eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Quem sabe no sabático. Mas já conheceu um monte de país diferente, né? Ah, não, isso sim, isso com certeza. E esse sabático vai vir? Esse sabático está aí no horizonte futuro, até os meus 50, espero conseguir realizar essa experiência. E você vai conseguir. Agora, conta uma coisa para mim, você tem uma trajetória incrível como empresário. Qual foi o momento em que você, então, deixou de ser somente o professor, o tradutor, e realmente pensou, agora eu vou realmente empreender? Como é que foi isso para você? É bem marcante na minha vida isso, né? Porque, na verdade, eu sempre dei aula, né? Sempre dei aula com muito amor, carinho, e eu nunca me preocupava apenas com a aula, eu me preocupava muito com o impacto que eu conseguia causar na vida daquela pessoa, daquele meu aluno, né, que estava comigo. E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu escolhi fazer o mestrado justamente em estudos linguísticos voltado à ensino-aprendizagem de línguas, para conseguir preencher algumas lacunas que eu percebia na própria prática, que eu percebia na teoria, e foi um mergulho muito forte, né, muito profundo, dentro de vários processos de aquisição de linguagem. Inclusive, isso faz já quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos daqui a pouco, mas estudei muito neurociência, que hoje está muito em evidência, naquela época ainda era bastante precursor, né? Estava no início de alguns estudos na área de educação com neurociência, mas na minha pesquisa eu tenho alguns estudos que me ajudaram a entender melhor como é que o nosso cérebro faz para armazenar informações, né, de vocabulário, de memória, de língua estrangeira, e como eu consigo ajudar o meu aluno a partir desse conhecimento. Então, tudo isso para mim foi muito mágico, né? Me abriu um horizonte que eu não tinha e que me deu vontade realmente de ir além. E aí, fundar a CCLI, para mim, foi dar uma consequência de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Isso foi quando, Daniel? Em 2003. Em 2003, então você já tinha um estudo de neurociência para que você pudesse aplicar isso para o teu negócio. Na verdade, em 2002. Tá. Eu concluí o mestrado e é uma coincidência, né, do mês de setembro da minha vida. O mês da primavera é um mês que realmente floresce coisas em mim, eu acho, porque o meu mestrado eu defendi em setembro. Fantástico. E um ano depois eu fundei a CCLI, também no mês de setembro, né, por coincidência. E a CCLI, ela coloca na prática toda aquela visão que eu fui construindo ao longo dos 2 anos e meio de pesquisa. Então, ela na verdade, ela nasceu como um lugar para poder empreender, colocando em prática tudo aquilo que eu realmente acreditava, né? Tudo aquilo que eu tinha estudado. E por isso que ela é uma empresa com muito propósito, com um DNA muito forte, né? Porque ela nasce quase de um ato de rebeldia, né? De querer sair daquele senso comum do que estava acontecendo nas escolas de idiomas e trazer realmente uma nova visão para isso. E um dos marcos, né, na empresa, que ainda hoje gera um estranhamento, mas naquela época foi ainda mais impactante, é o fato da gente ter abolido o livro didático, né? Então, na CCLI, quando a gente começa um projeto de idiomas,
A gente não começa adotando um livro didático, como acontece na maioria das escolas. Justamente pela personalização que a gente faz com os nossos projetos para cada perfil de cliente. E aí o material didático também é escolhido, aula a aula, né, encontro por encontro, para poder fazer com que a pessoa saia do ponto A e chegue no ponto B. E atendendo às suas necessidades específicas, né? Então isso foi muito potente, né, na fundação da empresa. Isso é uma capacidade de personalização muito grande. E realmente eu me recordo que eu conheci o Daniel mais ou menos nessa época e me chamou a atenção ver que realmente você estava muito à frente do nosso tempo. Esse sucesso que você tem hoje e que é evidente a todas as pessoas que conhecem a trajetória do Daniel, da CCLI e dos outros negócios que você vai contar um pouco pra gente aqui, me chamou muita atenção lá atrás por isso, porque agora você me contando, né, eu já sei até que essa questão da neurociência, que é uma coisa que eu tive que estudar depois também, por conta do coach e que eu fiquei apaixonado, você, quando muita gente não sabia o que era isso, já estava tentando implementar. Daniel, e você começou o CCLI lá, nessa época, era você e mais quem? Como que foi? Conta essa história pra gente. Então, bem no início, né? Todo empreendedor que começa sabe como é, né? Você faz tudo, né? Então você faz café, você limpa o chão, você atende o aluno, você faz a entrevista. Na época eu tinha necessidade de ter uma pessoa para me ajudar, uma secretária. Então comecei eu e uma secretária. E logo no segundo momento eu precisei da minha mãe para me ajudar, né? A gente corre sempre pro colo da mãe. Com certeza. E minha mãe sempre foi uma força muito grande aí dentro do crescimento, né, da empresa, pela confiança mesmo, né, pelo vínculo, nos ajudando aí na parte de atendimento, depois na parte de administrativa do negócio. Mas desde o início a gente precisava de ter uma equipe, embora não uma equipe exclusiva ainda, por conta dos idiomas, né, porque eu trabalhava unicamente com inglês. Tá. E aí nós tínhamos uma consultora para a língua francesa, uma outra para a língua espanhola, uma outra para a língua portuguesa, mas quando eu realmente percebi, né, que o nosso negócio tinha que se estruturar enquanto negócio, porque era um professor que se tornou consultor e que abriu seu negócio, né? Eu não era empresário ainda na época. Sim. E aí eu fui tendo a dimensão da importância, né, de fazer gestão de pessoas, de entender como se forma uma equipe. E aí foi todo um trabalho que eu acho que nunca vai ter fim, que a gente só tem começo, desenvolve, né, até hoje, porque conforme vai mudando o cenário, conforme o mundo vai mudando, a gente tem que mudar também nossos próprios processos, né? Com certeza. E a nossa própria construção de time, de equipe. Mas hoje, né, com 16 anos já, eu acho que a gente conseguiu construir. É como uma vida quase, né? Nós estamos na fase da adolescência, assim, a gente já sabe o que a gente já quer para a vida, a gente já está focado aí na nossa visão de futuro, a gente tem uma força maior de identidade, de personalidade, então é um negócio que está bem maduro aí para poder gerar outros frutos, inclusive. Isso é uma coisa comum, Daniel, que a gente comenta, inclusive aqui em São José do Rio Preto, que a maioria das empresas em São José do Rio Preto, elas acabaram começando uma empresa familiar, ou uma empresa daquela pessoa que de repente cansou de trabalhar para alguém e resolve empreender. Nós temos esse tino empreendedor, mas muitas vezes isso começa de uma forma muito simplória. Qual foi o momento que você identificou no seu negócio que você precisava deste profissionalismo sob o ponto de vista de gestão de negócio? Como é que isso aconteceu para você? Primeiro grande momento foi quando eu descobri que o governo seria meu sócio e eu não sabia antes, né? Eu não conhecia a carga tributária realmente, para ser bem honesto. E eu quebraria se eu não profissionalizasse essa questão. Nós sempre fomos uma empresa 100% correta com essas obrigações. Isso vem muito do nosso DNA mesmo, né? É claro que às vezes você até se pergunta, né? Porque é tanto Será dinheiro que vale a pena, né? Que a gente paga para ter um pouco retorno. Sim. Mas como está muito enraizado nos valores, a gente às vezes até falta no caixa para poder honrar essas obrigações todas. Mas eu entendi que eu precisava entender do negócio para fazer o sonho se realizar. E realmente não foi fácil, mas eu tenho uma força em mim, um ponto forte, que são os estudos, né? Eu sempre fui muito estudioso. E aí, nesse momento, eu usei justamente essa força para conseguir superar esse desafio. Então, eu fui fazer um MBA na FGV, lá no Rio de Janeiro, e o meu trabalho de conclusão de curso era justamente a modelagem do negócio da CCLI.
Então a gente tinha, depois que eu passei pelo programa de MBA, é que a CCLI desenvolveu sua área comercial, foi quando eu conheci o Raul Candeloro e comecei a fazer a especialização com ele. Então, como eu sempre tive essa visão, né, de aprimoramento contínuo, de estudo, era algo que já dialogava comigo, então não teve essa necessidade de convencimento. E eu vejo que muitos empresários, às vezes, eles não têm essa visão só porque não faz parte ainda do cotidiano. Sim. E que aí é nosso papel, né, enquanto colegas, enquanto diretor da associação comercial, enquanto empresário, de ajudar a perceber que se já tem tanto sucesso sem essa profissionalização da gestão, se profissionalizar então vai ter mais ainda, né? Porque tem muitos empresários que eu admiro muito e que ainda estão em processo de profissionalização. Então a hora que se profissionaliza, que busca a formação continuada, vai muito mais longe ainda. E até tomar as decisões, né? Eu, por exemplo, faço parte de um grupo que dialoga muito com o nome do nosso programa, que é o grupo Small Giants, né, nos Estados Unidos. E do meu negócio, né, da nossa visão de vida, a gente tem o propósito e os valores à frente do negócio. Então nós somos um negócio gerido por valores e pelo propósito que a gente carrega. E isso nos faz ter a consciência de que nós somos um negócio que vamos ser pequenos. Nós vamos ser menores do que nossos grandes concorrentes. E nós não temos a ambição nem a pretensão de ser a maior do Brasil, né? Os maiores, dominar territorialmente. Porque quando a gente ganha essa escala tão grande, muitas vezes é difícil manter esse foco em gestão de valores e de propósito. E são escolhas que a gente faz. E quando a gente faz essas escolhas de maneira consciente, eu acho que elas agregam muito e dão força para aquilo que você não vai fazer, né? Porque você vai ganhar menos dinheiro, você vai ter uma série de coisas que acontecem como consequência. Mas o melhor é sentir-se feliz, realizado, sentir realmente cumprindo a missão, né? E eu acho que não tem nada melhor no mundo do que isso. Com certeza. E você sabe que você está me contando isso aqui tudo, e eu estou visualizando, porque como eu te conheço faz tempo, e eu acho que as coisas vão... o universo vai dando um jeito de aproximar as pessoas, aquelas que são parecidas. Eu fico muito grato dessa oportunidade. Eu tive a oportunidade de ter o Daniel num evento comigo, nós falamos juntos, palestrando num evento muito bacana, muito bom para eu aproveitar aqui e reiterar meu agradecimento por isso a você. E sábado passado eu tive fazendo uma palestra para um grupo, que é para o Colégio Policari. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Colégio Policari, porque são pessoas incríveis que me deram uma recepção ótima e, assim, uma empresa também à frente do nosso tempo, que se preocupa com as pessoas, e a gente falava muito disso, de propósito, de valores, e eu tive ali a oportunidade de ter a certeza de que você é tudo isso mesmo, não só pela minha percepção. Porque lá eu encontrei uma professora que me disse: olha, você estava no evento da CCLI, eu trabalho com eles. Aí eu falei: olha, que legal. E ela me disse: sabe o quê? Que legal. Olha, tudo aquilo que você vê é isso mesmo. Eu tenho, assim, o maior orgulho de fazer parte, porque eles são um exemplo, o Daniel é um exemplo. Então, eu acho que não pode ter nada mais gratificante, porque esse que é o grande desafio hoje de toda empresa, é fazer com que realmente toda a equipe viva intensamente o propósito e o valor. Mas se você não ensinar isso, se você realmente não mostrar, isso é um pouco difícil. E o que a gente tem percebido é que as empresas que começaram no amadorismo, da forma simples, com a crise que o país passou, hoje tem grande dificuldade. Eu tive a oportunidade também de fazer um MBA de gestão e parece que a nossa mente abre muito. E aí a gente vê que hoje, justamente por conta das grandes dificuldades de governo, se a gente não tiver uma gestão eficaz, o seu negócio pode ser a melhor ideia do mundo, mas o mercado acaba te engolindo. Então, assim, eu queria te deixar isso aqui como exemplo, porque eu fiquei muito orgulhoso de conhecer essa sua professora e me marcou. E é bom demais, porque a gente sempre, quando a gente admira alguém e vê que as coisas são assim, é porque a gente está realmente trazendo verdade. Esse é o propósito do Giants. Aqui a gente realmente traz pessoas, Daniel, que têm essa verdade para levar. E os seus olhos brilham quando você conta tudo isso. E o mais bacana disso, né, é que realmente é o nosso grande motor. Porque quando uma empresa, ela realmente... Porque é uma escolha também, né? Não é uma obrigação. Mas quando a gente faz a escolha de ser uma empresa orientada para o nosso propósito, pelos nossos valores, a gente precisa viver isso. E se eu, por exemplo, né, como líder principal da empresa, não for a referência dessa visão, desse propósito, desses valores,
tudo fica falso, né? Sim. E quando isso realmente acontece, isso engaja, isso envolve, isso nos faz superar desafios, obstáculos, porque queira ou não, a empresa ela é um ente vivo, né? Ela sofre, ela tem dificuldade, não é sempre o paraíso, né? Não é sempre que as coisas estão super bem. Isso, eu gostaria até que você comentasse um pouco sobre isso. Existe aí o tropeço? Existiu na tua vida a dificuldade? Conta um pouco sobre isso, Daniel. Bom, não vai acabar o programa hoje, né? Nós não temos pressa, meu amigo. Eu acho que a vida de um empreendedor é superar constantemente desafios, obstáculos, dificuldades, especialmente quando você tem uma visão de crescimento, né? Porque nada está pronto. E na CCLI, né, a gente tem uma visão de crescimento inspirada muito no livro do Jim Collins, inspirado muito no conceito de Small Giants, que é uma taxa de crescimento de 20% ao ano. A justificativa disso é que não é uma taxa absurdamente grande a ponto de você perder o foco dos valores, da cultura, da qualidade, da excelência. Não é a qualquer preço? Não é a qualquer preço, é o que o Jim Collins, inclusive, coloca como conclusão do livro dele. Mas também não é uma taxa tão baixa assim que gere comodismo, que gere uma meta atingida facilmente. Com certeza. E que não gere oportunidades de crescimento para o time que já está. Então ela tem nos regulado bem. Então, e quando a gente vai falando 20% ano sobre ano, 12 anos consecutivos que a gente vai fazendo isso, caramba, o desafio vai aumentando, né? Com certeza. E a gente vai ter desafios muitas vezes que são internos, desafios que são de clima. Quando uma empresa como a nossa, né, começa a ter problema de clima, pra gente isso é um problema muito grave. Claro. A gente tem que entender o que está acontecendo para poder reverter. E aí de repente a gente consegue ter no ranking do ano passado o primeiro lugar na lista do Great Place to Work de Rio Preto e região, que pra gente é uma conquista muito importante. Está entre as 30 melhores empresas para se trabalhar de pequeno e médio porte no estado de São Paulo. É uma outra conquista muito grande. Parabéns, né? Meu amigo. Mas isso a gente faz justamente por buscar superar o conflito, o problema e unir a equipe em prol, né, do nosso bem-estar comum. E recentemente, por exemplo, a gente nunca teve problema de absenteísmo. Nunca. E de repente a gente percebe que a gente teve muita gente doente na equipe. Isso já acende uma luz amarela na gestão. Mas o que será que está acontecendo? Aí a gente cria uma maratona de qualidade de vida na empresa para a gente poder trocar ideias, circular, para saber se a gente está regulando mesmo o nosso bem-estar, para que a gente consiga entregar para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso cliente aquilo que a gente realmente tem condições de entregar. E se está faltando um pouco de condições para isso, que a gente regule melhor, né, essa nossa relação com as nossas tarefas, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, para que o valor felicidade que a gente carrega no nosso quadro seja realmente pleno. E é incrível, né, o poder que isso tem. Né? É incrível como a equipe se sente realmente abraçada, querida. As pessoas se sentem reconhecidas, né? É uma preocupação genuína, né? Sim. E você veja que ela está... É um reconhecimento muito acima do profissional, né? Do reconhecimento do ser humano, da importância dele dentro do teu cenário. Isso é o que faz a diferença. E por muito tempo, né? Isso não era algo tão valorizado no mundo. O que eu fico feliz, a gente faz isso há 16 anos, mas eu fico feliz de ver que hoje isso é uma realidade que o mundo já deseja. Então é legal isso, porque a gente começa a ter mais apoio, a gente começa a ter colaboradores novos que chegam por isso, né? Então isso vira uma força de atração. Com certeza. De novos colaboradores, eu clientes. Eu quero estar nessa empresa porque eu sei que ali funciona assim. Clientes que querem estar nessa empresa também por isso. Que comungam desses valores. Que comunga desses valores, desse propósito. Então hoje realmente a gente começa a ter uma espiral muito positiva dessa construção toda, né? Em função disso, mas assim, foram muitos. O ano passado, por exemplo, todo ano a gente faz um evento, né? Um grande evento de comemoração de aniversário. Topíssimo, né? Bom, eu tive a honra de participar, é simplesmente fantástico. Aliás, eu não vou faltar em nenhum mais, se Deus quiser. A gente tem o privilégio, né, da CCLI fazer aniversário no mesmo mês que o Segente, e a gente já há 4 anos organiza o nosso evento de aniversário conjuntamente. E o ano passado a gente falou sobre superação. Então o tema do evento foi superação. A gente sempre escolhe para o evento temas que fazem parte do nosso DNA, do nosso dia a dia. E ao falar de superação, a gente está falando de vida, né? Sim. Porque a vida do ser humano é feita de diversas superações ao longo de cada fase, né? Com certeza. E a gente tenta reforçar isso hoje na equipe para ajudar o nosso próprio cliente. Porque, queira ou não, muita gente tem medo de aprender o inglês, de aprender uma língua estrangeira, tem medo dos desafios.
Porque de verdade, é fato, né? Você sair do ponto 1 e chegar no ponto 2 vai exigir muitos momentos de superação. E aí nós queremos estar mais preparados do que o mercado para ajudar nosso cliente com segurança e com assertividade a superar as dificuldades. Não quer dizer que nós vamos extinguir, né? Assumir com as dificuldades. Sim. Significa que a gente vai ajudar o cliente a estar preparado para lidar com elas. E isso é mais importante. Especialmente porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que pede isso o tempo todo. Com certeza. Então, todo mundo que está no mercado profissional de hoje sabe que não temos todas as respostas para todos os problemas na hora mais. Tem hora que o que a gente fazia antes e funcionava, você continua fazendo e não funciona mais. Então, essa capacidade de lidar com o que não é previsível se torna uma realidade. Que foi o tema do evento desse ano, aprender a aprender. Então, aprender a aprender é uma característica, uma competência, na verdade, cada vez mais demandada para conseguirmos viver bem no mundo de hoje, e é uma competência que faz parte do DNA da CCLI desde o início. A gente inclui, né, no nosso plano de estudos do nosso cliente, desenvolver nesse cliente a habilidade de aprender a aprender o idioma, porque não vai ser possível que ele aprenda num curso tudo o que ele precise para ter sucesso nas inúmeras situações de vida que ele vai ter com aquele idioma. Então, se ele tem essa capacidade de aprender a aprender coisas que ele não sabe e lida bem com isso, ele se desenvolve continuamente na língua, mesmo depois que termina o projeto dele conosco. A gente transforma ele numa pessoa autônoma do ponto de vista de aprendizagem de línguas, né? Isso é o mais importante. E isso é realmente o propósito do desenvolvimento do ser humano verdadeiramente, genuinamente. Agora, você falou aí um pouquinho da CCLI e você falou depois disso da Cegente. Na verdade, nós falamos um montão da CCLI e você agora já tocou no assunto da Cegente. Então, eu quero que você conte para o nosso telespectador, para o nosso internauta, como que surgiu aí, quando que aflorou no Daniel investir em outros negócios. Porque o Daniel é um multiempresário. O Daniel é multitalentos, multitarefas e multiempresário. Então, conta um pouquinho disso. Onde que acendeu essa luz? A partir de agora, então, eu vou para outras áreas também, Daniel. Ô, João, o mais legal dessa trajetória é que isso foi acontecendo como consequências. Não foi planejado. Eu não tinha uma meta de ter outras empresas necessariamente, eu tinha ideias, né? Mas as coisas foram se desdobrando. O Cegente, por exemplo, é uma empresa com a qual eu tenho relação há muito tempo. Eu fui aluno do Cegente da formação de consultores na primeira ou na segunda turma. Isso muitos anos atrás, mais de uma década atrás. E nesse momento eu conheci a Ana, eu conheci o Paulo, eu conheci o Braga, eu conheci os outros professores que davam esse curso. E foi um curso fantástico. Foi tão fantástico que o projeto de conclusão de curso desse curso, ele virou uma unidade de negócio da CCLI. Então ele realmente me ajudou muito naquela fase. Num segundo momento, quando a gente mudou a CCLI para a sede atual, ela era 4 vezes maior do que a sede anterior. Então eu tinha muito espaço ocioso. E o Cegente estava se mudando. Eu conversei com a Ana e nós criamos, sem querer e sem saber, o primeiro coworking de Rio Preto, né? Que legal. Isso quase 10 anos atrás. Aí o Cegente foi trabalhar numa sala compartilhada lá dentro da estrutura da CCLI. E isso foi nos aproximando no dia a dia, né? No contato, na confiança, participando um da cultura do outro, né? E aí comecei a fazer o Fórum de Gestão de Pessoas pela CCLI e lançamos o Boteco RH. E o Boteco RH, o Cegente foi o nosso parceiro no evento. Que legal. E a partir daí a gente começou a fazer muitas coisas juntas, né? A gente começou a trazer o Raul Candeloro para Rio Preto, para fazer o estudo continuado que eu sempre quis fazer com ele. Mas depois que ele se mudou para os Estados Unidos, eu tinha ficado sem essa oportunidade. E conversando com ele monta um grupo em Rio Preto, então que eu vou. Eu acho que eu não acreditava que a gente fosse montar. Ele está já há 5, 6 anos fazendo esse grupo aqui em Rio Preto, em parceria com o Cegente. Fizemos vários projetos juntos, até que há 3 anos a gente fizemos o aniversário de 13 anos juntos. E esse aniversário foi o deflagrador aí da nossa união mesmo, porque não tinha porquê, né? Não nos unimos ainda mais, e no ano seguinte eu e a Ana começamos aí a trilhar uma trajetória dentro do Cegente,
aproveitando essa minha habilidade, né, estratégica para a área de educação. Essa minha paixão por estudos virou em alguma coisa, né? Com certeza. E meu pai achava que eu ficava lá o dia inteiro estudando, era vagabundear, que naquela época tinha que trabalhar, né? Sim, sim. E aí hoje vê que serve para alguma coisa, serviu para ter essa visão aí de negócio na área de desenvolvimento, de educação. E eu sou muito feliz, né, por essa soma. E eu costumo dizer, na verdade, na quarta-feira foi feita uma provocação da semana passada, e eu tive a constatação que eu não tenho tantos negócios assim, né? Na verdade, eu tenho um propósito único que a gente exerce com bandeiras diferentes, com nomes diferentes, para soluções diferentes, mas que a essência de todos eles é a mesma. Todos os nossos negócios têm o propósito de conseguir ajudar o nosso cliente a atingir um resultado naquilo que a gente faz. Então, embora são todas as empresas de educação, todas as empresas de cursos, mas nas suas áreas, todas elas são muito práticas, muito focadas no dia de hoje, no que eu consigo ajudar hoje esse cliente para resolver o problema que ele tem de verdade. E isso estruturou negócios diferentes, né, na áreas diferentes. Com os meninos, por exemplo, da Aptitude, da Persona Educa, eu comecei como mentor, dando pitaco, né, compartilhando a minha experiência, algo que todo professor gosta muito de fazer. Sim, com certeza. E me envolver do ponto de vista de negócio foi um segundo momento, quando a gente até estruturou. Hoje eu tenho estruturado um modelo de incubação de novas empresas na área de educação. Poxa, então, que eventualmente, legal. estamos abertos a conhecer sempre, né, novas oportunidades de negócios. E isso foi se desdobrando. Então, na verdade, foram desdobramentos que a gente encontrou a partir de desafios que a gente enfrentou, a partir, por exemplo, a Pingos English surge na nossa vida como um desafio de ter uma marca que dialoga com criança. Porque consultoria linguística não dialoga com esse público. Sim. Mas eu tinha que atender esse público por conta dos meus clientes que queriam que eu trabalhasse com os filhos. Claro, claro. Então hoje temos uma marca que consegue nos posicionar no mercado focando esse público. Então é muito bacana como as coisas vão se desdobrando, né? Quando você tem um propósito muito claro daquilo que você quer. É demais, né? Eu tô aqui, eu fico, sinceramente, assim, de boca aberta, meu amigo, porque é para poucos, viu? Olha, ter o privilégio de estar perto desse homem aqui é para poucos. Nós temos umas fotos aqui que a gente preparou aqui com a produção e eu queria que você comentasse algumas coisas com a gente, porque são momentos importantes. Olha lá. Essa você tá onde aí? Momento marcante. Aí eu tô na minha posse, no meu Rotary Club, como presidente do clube, 2013, 2014. É o Palácio das Águas. Palácio das Águas. É uma experiência, né, muito grande, assim. Para mim, valeu tanto quanto ou mais do que o meu próprio MBA. Porque, na verdade, muito legal, né? Não sei se todo mundo conhece, mas Rotary é uma organização não governamental, né, uma ONG, a maior do mundo, inclusive. Nós somos mais de 1.300.000 rotarianos no mundo. E a organização do Rotary tem uma estrutura de uma comissão que anualmente se reveza para cuidar do clube. Então, neste ano, ao ser eleito presidente, né, ao sindicato presidente, eu tenho essa responsabilidade de liderar 50 outros empresários, 50 outros líderes em prol de um objetivo comum. Então é um desafio gigantesco, porque é diferente de você liderar a equipe, de você liderar colaborador, né? É um outro papel que você tem que aprender como é que é possível fazer essa liderança. E o mais bacana foi que tivemos uma gestão de muitas boas memórias, né? Uma gestão fantástica, um clube muito unido, porque eu consegui levar para o clube algo que eu gosto muito de fazer na minha própria empresa, e que eu falei tanto aqui hoje já, que é justamente focar a liderança para o propósito. O meu trabalho, para ser bem honesto com o clube em si, foi muito fácil, porque os companheiros aderiram muito à gestão. O nosso propósito de estarmos juntos no clube é o mesmo, e a gente desenhou muitos projetos e trabalhamos muito durante a gestão, e foram muitos aprendizados. Assim. Eu trouxe para a minha vida aprendizados que eu vou levar para sempre, eu acho, e que eu tive essa satisfação, né, de poder liderar esse clube brilhante. Mais um ponto em comum que nós temos aí, porque eu tive a honra de ser fundador do Rotaract,
Fui presidente de um Rotaract, justamente do Palácio das Artes. Nada é por acaso, né? Sinergias realmente... Na época que eu era jovem, oh meu Deus, mas eu continuo jovem, só sou jovem há um pouco mais de tempo. O nosso clube é um clube jovem, nós temos a faixa etária média de 40, 42 anos. Que legal, tá que convidado. E você ainda tem 30 e poucos, mas... 30 e poucos, né? Agradeço demais, viu? Mas é uma experiência realmente que todo mundo precisaria ter. Nós temos mais fotos, eu vou pedir para o diretor colocar para a gente, por favor, para ele comentar. E esse evento, Daniel? Bom, esse é aquele evento que eu comentei agora há pouco, dos nossos 13 anos. Foi o primeiro evento de aniversário que a CCL e o Segente fizeram juntos. E onde foi isso? Foi no Automóvel Clube. Não parece, né? Olha que legal. O Segente tem uma organização fantástica, assim, foi tudo revestido, as cadeiras colocadas, a gente criou um auditório para 800 pessoas. Caramba. Ficou lotado. Que legal. E trouxemos o professor Clóvis de Barros Filho para falar sobre inovação. Então veja que todo ano a gente tem um tema que é muito importante realmente para o nosso DNA. Inovação faz parte da nossa vida na CCLI, no Segente, no Persona Educa, na Aptitude, em tudo que vem, né? E recentemente até tivemos uma conquista muito importante. Nós vamos falar sobre ela aqui. Vamos falar sobre ela. Vamos, que legal. E esse evento foi o divisor de águas, assim, da nossa história do Segente. Foi onde a gente realmente se aproximou de um tanto que nos tornamos aí sócios da empresa, né? Que show de bola. Temos mais fotos. Vamos a mais. E essa, Daniel? Outro momento marcante, né? Esse foi o dia da cerimônia de entrega do prêmio Jovem Empreendedor, faz tempo. Poxa, que legal, parabéns. Da CIRP, que é claro que hoje eu sou diretor. Eu me tornei diretor depois da premiação, na gestão seguinte. Eu não era ainda parte da diretoria, aliás, não pode. Quem é diretor não pode participar da premiação. Mas a diretoria da CIRP se envolve muito na premiação. Depois que eu me tornei diretor, cara, pra ser bem honesto, eu valorizei muito esse momento. Quando eu ganhei esse prêmio, foi muito importante para mim, para a empresa. Nos sentimos muito reconhecidos. Mas depois de ter me tornado diretor, eu valorizo 10 vezes mais, porque eu não conhecia os bastidores. E depois que você conhece os bastidores, que você sabe que é um processo anônimo, que os diretores não sabem quem é a empresa que eles estão analisando, que tem um critério muito sério, de nota, pré-estabelecido, tem uma banca jogadora composta de diretores diferentes, e que é um processo que leva horas, dias da equipe voluntária que faz parte do comitê do prêmio. Depois que eu vejo esse trabalho todo interno, eu fico muito mais honrado de ter sido premiado com esse prêmio. Aí você viu o tanto que isso é importante, né, Daniel? É muito importante mesmo. E eu estimulo, assim, todo empresário que for riopretense, que estiver assistindo esse programa hoje, que realmente se inscreva para o prêmio da CIP do ano seguinte, né, de 2020, porque é um prêmio que, ao participar, ao responder o questionário, você já acaba conseguindo melhorar o negócio. Pelas respostas que você dá, você vai perceber pontos, lacunas de possíveis melhorias, sem pagar nada por isso, só de estar preenchendo e participando. Perfeito. O mais importante não é necessariamente ganhar o prêmio, mas fazer esse processo de reflexão que o prêmio exige. Ele tem pilares de gestão bem focados e vai exigir respostas que amparem esses pilares dentro do seu negócio. Então isso já é uma consultoria praticamente que você acaba recebendo gratuitamente por participar do prêmio. Excelente. Temos mais, diretor, por favor. Essa foto. Bom, essa é um outro momento muito importante, esse é recente, né? A gente foi campeão aí do Prêmio Nacional de Inovação por inovação em processos. Nós somos finalistas por inovação de cultura organizacional. Ficamos entre os 3 melhores do Brasil na categoria PME, que é a nossa, e levamos o troféu de inovação em processos. A gente conseguiu o reconhecimento de que o processo de consultoria linguística da CCLI, presencialmente e por videoconferência, a gente atende o Brasil todo hoje por videoconferência. Então você, telespectador, que não é de Rio Preto, mas que é da região ou de qualquer outro estado do Brasil, ou até mesmo de outro país, como o João falou. Sim. Nós temos cliente hoje na Austrália, temos cliente na Turquia, temos cliente fora do Brasil, por consequência também, não fomos captá-los ainda, não tivemos uma estratégia comercial ainda,
mas chegaram pelo networking, por indicação, né? Mas esse prêmio ele é importante por isso, porque primeiro ele mostra realmente que os nossos esforços de inovação eles são consistentes. Perfeito. Né? E é um bom exemplo esse prêmio, porque nós já participamos desse prêmio outras vezes e nós não ganhamos. Então, quando eu falo agora há pouco que é importante o empresário participar do prêmio da CIRP, e mais importante não é necessariamente ganhá-lo, mas fazer a implementação das melhorias que percebe no dia a dia, eu vivi isso na pele. No Prêmio Nacional de Inovação, a gente fez, é um prêmio super extenso questionário, dá muito trabalho, são várias etapas, e a gente participou dele já por 2 vezes. Na vez anterior ficamos na final, mas não ganhamos, e fomos aplicar as melhorias que a gente percebeu a partir do prêmio. E foi isso que nos levou a sermos, eu acho, merecedores aí do troféu, né? E é um orgulho, né, cara? É uma satisfação enorme. A equipe fica mais engajada ainda, porque a gente sabe que é um esforço contínuo para poder realmente melhorar os processos, entregar resultado para o nosso cliente, fazendo uma inovação continuada, e isso se materializar em forma de um troféu, dá mais força, né? Dá mais reconhecimento, dá mais potência para isso tudo que a gente tem aí acumulado. Com certeza, eu estou amando essa aula que eu estou tendo aqui, mais do que um simples programa. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez por essa oportunidade de ter você aqui, de trazer tanta informação rica e assim, tanta motivação, porque eu costumo dizer, às vezes as pessoas olham e acham tão distante, né? Tá aqui, ó o Rio Pretense aqui, atingindo tanta glória assim, né? Com tanto trabalho, com tanta dedicação, mas sobretudo com muito foco e disciplina. Que eu digo que você pode ter tudo, mas foco e disciplina, não tem jeito de você atingir nenhum tipo de sucesso sem foco e disciplina. Tem mais um monte de ingrediente aí. Foco e disciplina é o que faz a gente chegar a algum lugar. E mais ainda, né? Quando ele conta aqui, quando ele dá essa baita dessa aula pra gente, de que, olha, se inscreva, a partir daí você analisa o teu negócio e vê como você pode chegar mais longe, isso não tem preço. E foco e disciplina é o nosso lema de 2019 da empresa. Ah lá, que beleza. Realmente muito importante. Sem querer eu já encontrei aqui. Eu acho que nós temos mais ainda algumas fotos aqui. Eu vou pedir para o diretor colocar para a gente, por favor. Aqui, mais um. O que é esse? Esse é um outro prêmio. Ele foi anterior ao Prêmio Nacional de Inovação. Tá. Ele foi em 2014. Que legal. E, na verdade, aí nós estamos com um dos 3 troféus que a gente trouxe nessa edição, que é o MPE Brasil. Tá. É um prêmio do Sebrae. Que legal. E que nos reconheceu por educação, que é o nosso segmento. De todas as empresas do estado de São Paulo, do segmento de educação, nesse ano, nós somos reconhecidas como a melhor. Também como inovação. E aí nós concorremos com todas as empresas de todos os segmentos, né, em inovação. Inclusive as de base tecnológica, né? E também de responsabilidade social, que é algo que a gente valoriza muito lá na nossa CLI, e foi muito feliz também essa premiação que a gente teve, porque nós somos uma empresa muito envolvida com a nossa comunidade local, e nós temos um braço aí de ação social que é muito forte na empresa, né? A gente apoia muitos projetos. Tá. E ter conquistado o prêmio também foi muito importante pra gente e sinaliza, né? Eu acho que os 3 resumem nossa essência, que é educação, que é inovação e que é responsabilidade social. Perfeito. Estamos quase no fim desse baita programa. Temos mais algumas fotos. Vou pedir para o diretor colocar, por favor. Ah, essa é bem próxima, né? Olha que elegância, hein, desses dois. Essa é do nosso aniversário de 16 anos. Esse evento foi fantástico, né? Evento fantástico. Teve a honra de participar, graças a Deus. Tive uma honra de verdade. Como eu aprendi, que emoção. O tema central, né, foi aprender a aprender. Trouxemos o professor Pacheco, da Escola da Ponte. Rapaz, que palestra fantástica. Me emocionei muito. Emocionante, né? Me emocionei demais. O lindo, né, do Pacheco e da Carla, né? A Carla, neurocientista da educação, né? Aliás, a Carla, eu tive a honra e a oportunidade de fazer 3 cursos com a Carla. Ah, que maravilha! Trouxe o livro dela aqui, falei dela, um beijo pra você, Carla. Então você já sabia que seria fantástico, né? Eu sou fãzaço da Carla, eu não podia perder por nada, né? Óbvio que eu sabia que Carla Tchepa envolvida e Daniel Rodrigues, coisa boa sempre vem. E depois ainda tive a surpresa que o professor Pacheco só conhecia de nome, mas nunca tinha visto, né, nenhuma palestra. E eu pude aí, nesse momento, ver a grandiosidade dos eventos de vocês. Eu pude ali constatar neste evento o cuidado e o carinho de todo o preparo. Porque chegar ali naquele lugar que é lindo,
aquele Teatro Paulo Moura é lindo. E ver lá as poltronas, todas elas com presente, tinha um monte de presente para todo mundo. Eu acho que tem até um pouquinho mais de foto sobre isso. Mostra pra gente, diretor, antes de eu devolver a bola pro Daniel. Olha lá. Fala aí, Daniel. Essa aí é a preparação. Olha os presentes. É o dia de manhã, com a equipe trabalhando, colocando todos os presentes nas poltronas. É claro que eu fui lá dar um abraço neles todos, né? Porque a equipe trabalha sozinha, né? E foi muito lindo, assim. Isso daí foi de manhãzinha e à noite foi a cerimônia. Foi o evento em si, né? Sim. E o lindo do evento é que a Carla traz, do ponto de vista do cérebro, né? Da estrutura cerebral, do fisiológico, né? Das conexões neurais, o que acontece no processo de aprendizagem e como é que o nosso cérebro continuamente aprende a aprender mesmo. E o professor Pacheco veio, assim, com aquele jeito simples dele, trazer na prática toda aquela teoria. Validado, né? Porque tudo que ele fala... Com as histórias incríveis da conexão, né, do professor com o aluno, de não ter pré-julgamentos, de se envolver realmente com... Ele contou casos de traficante, casos de ladrão, né, de pessoas realmente de uma realidade abusadas, muito difícil, pessoas que tiveram, né, uma história trágica e que não aprenderiam. O que eu achei assim mais fantástico, Daniel, é uma coisa que eu defendia, mas com uma percepção muito só intuitiva, sem conhecimento profundo sobre o tema. Eu sou apaixonado pela educação e eu sempre tenho dito isso, o tanto que hoje a gente vive uma estrutura conteudista nas escolas. E assim, jorrando mais conteúdo para essa criançada, numa necessidade de levar a competição do vestibular, e esse negócio está ultrapassado. E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Eu achei Na verdade, a metodologia isso, da ponte é justamente isso. Na CCLI, né, quando a gente construiu a nossa metodologia, a gente também tem essa visão. Inclusive a Gabi, né, que é a nossa gerente da área pedagógica, ela tem uma perguntinha. Duas perguntinhas, na verdade, que elas são mágicas nesse sentido, que é: e eu com isso? E quando na vida? Porque se eu estiver passando por um processo pedagógico que eu não souber responder, e eu com isso? Quer dizer, como eu me coloco dentro desse processo? Que é a pergunta que é o posicionamento da Carla com a intenção, né? O cérebro com uma intenção verdadeira, ele consegue aprender, caso contrário não. Sim. E eu com isso te dá essa resposta. Perfeito. E o quando na vida é quando é que na minha vida eu aplico isso. Né? Porque aí você traz para o sentido prático, você traz para o teu real. Você não fica só lá no teórico. Como ele brincou, o Pacheco com a raiz quadrada, né? Ensina uma criança de 12, 13 anos a calcular a raiz quadrada, mas e ela com isso? E quando na vida dela ela vai usar aquilo? Sim. Às vezes ela vai usar, sim, às vezes ela vai precisar, mas às vezes não. Então saber os interesses, saber para onde vai, né? Sim. Os interesses dessa criança ou desse adulto ajuda a construir esse processo de aprendizagem juntos, né? E esse processo de aprendizagem com a trilha individual é o grande diferencial que a gente tem na CCLI na área de idiomas, né? Porque a gente tem a capacidade de construir trilhas que podem ser muitas vezes trilhadas por uma única pessoa uma vez na vida nesses 16 anos. Nós temos projetos, por exemplo, como desenvolver habilidade e competência para poder aprender a dar palestra em congresso nacional na área de fonologia com foco em glaucoma. É muito específico. Mas a gente desenha uma trilha para isso quando o objetivo é isso. Porque está muito claro, e eu com isso e o quando na vida, né? Perfeito. Daniel, o que você acha que te fez chegar tão longe em tão pouco tempo? Quando eu digo tão pouco tempo, não é menosprezando a sua história. Mas por uma história de 16 anos, você chegou muito longe. Ao que você atribui isso? Eu atribuo justamente ao meu foco no propósito. É algo que eu não abro mão dos meus valores, não abro mão dos meus propósitos. Em momentos de crise é o que me dá força. E de verdade, assim, se for para ter uma empresa que não vá viver isso, eu prefiro não estar nessa empresa. Então, eu sei que eu posso vendê-la, eu sei que eu posso fechá-la, né? Eu sei que existem as opções. Então, ter atingido esse grau de maturidade enquanto empresário me ajudou muito a superar melhor os meus próprios desafios. Porque é algo que eu tenho certeza, né, que a gente nunca vai abrir mão, é dos nossos valores e do nosso propósito enquanto empresa. E é isso, inclusive, que a gente carrega para os outros negócios e que dá essa velocidade incrível para os novos negócios, que gera uma potência enorme, né? Porque são trilhas já trilhadas que, quando unidas ao mesmo propósito e dos valores convergentes, podem ser trilhadas novamente com mais segurança. Isso dá velocidade, dá agilidade, né? Dá segurança mesmo para os negócios se desenvolverem.
o tempo passa que a gente nem percebe, né? Com esse papo tão gostoso, tão consistente, ao mesmo tempo tão descontraído. Aliás, essa é uma característica sua, você tem uma leveza para colocar nesse teu carisma. Parabéns, você engrandeceu demais o Giants Chat e eu gostaria de pedir para que você deixasse aí para os nossos internautas quais são as dicas para aquele que quer empreender, o que você acha que é mais valioso aí que você pode dizer para esse pessoal que está nos assistindo, Daniel? Bom, João, primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui no programa, né, no Giants Chat. E para quem tem o sonho de empreender, eu vou um pouco contra a maré desse pessoal que fala, larga tudo, vai lá e abre, né, vai atrás dos seus sonhos. Eu sou um pouco mais pé no chão para as coisas. Construí assim a minha trajetória. Eu trabalhava em 5 empregos enquanto abria a minha própria empresa. E eu acho que isso foi essencial, especialmente no início, porque o meu trabalho é que abastecia o caixa da empresa. Senão a empresa não teria chegado até aqui, eu acho. E eu recomendo que primeiro você escolha algo que você verdadeiramente seja apaixonado, que você realmente queira muito fazer, porque apenas abrir um negócio é fácil, mas tem que lembrar que o empreendedor vai conviver muitas horas da sua vida, mais da metade do seu dia, dentro desse negócio. Então, se não for algo que você se sente muito realmente envolvido, a tua força diminui um pouco, especialmente no momento de dificuldade, né? E que você sempre busque, né, dentro daquilo que você ama fazer, que você é apaixonado por fazer, o que falta no mercado, o que está carente no mercado, porque aí é uma outra oportunidade de você ter uma diferenciação. E às vezes o que falta é algo simples, às vezes é a forma de atender o cliente que pode ser feita de maneira diferente, às vezes é o produto mesmo, então nem sempre a gente sabe como é que a gente pode agregar, mas o importante é que o negócio venha com alma e venha atender uma necessidade realmente de um perfil aí de cliente que você estabeleça. Eu acho que esses 2 ingredientes são a base aí para o negócio ter mais chances de prosperar e de ter sucesso. Excelente, meu amigo. Eu é que agradeço mais uma vez o seu tempo despendido a nós, as suas palavras com muita propriedade, com muita solidez, tudo aquilo que você traz com muita verdade e sempre embasado em muito conhecimento técnico. A gente às vezes acha e acredita que empreender é para qualquer um. É para qualquer um, sim, desde que as pessoas se preparem para isso. Nós precisamos de preparo. E você mostrou aqui que o teu sucesso ele está diretamente ligado ao teu preparo. Você não se propõe a fazer nada sem estar preparado para isso. E é por isso que você tem todo esse sucesso, tem todo esse negócio engrandecedor, que é onde você põe a mão as coisas acontecem. Muito obrigado pela tua participação. Valeu, João. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui. Foi uma honra ter você aqui conosco. Espero poder voltar algum dia. Mas com certeza. Fala de outro assunto. Nós vamos trazer muita coisa boa, porque nós vamos ter sempre esse papo gostoso por aqui, com a tua presença, com as tuas pessoas, com as tuas indicações. Eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência de sempre estar conosco, nos esperar, porque aqui você não perde. Aqui sempre a gente tem tema rico, com gigantes diferentes. Eu vou então mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros. Bia Stephanie, muito obrigado. Cabelo e maquiagem, quando você precisar, a Bia sempre me deixa gatão aqui, eu falo isso. Obrigado, um beijo. A Dissote que nos veste, olha só, sempre a elegância da Dissote, essa loja incrível que tem lá no Iguatemi, que está sempre conosco. Obrigado, um abraço para vocês. Carrazone Joalheiros, que está sempre com acessórios aqui, incríveis pra gente, muito obrigado. Aos nossos parceiros que acreditam realmente nesse programa, nosso muito obrigado à Trimac Imóveis, que está conosco sempre, a Augusto Contabilidade, Revista Saúde, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa. Um beijo!